Irmãos e irmãs, bom dia. Segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum e nós nos encontramos nesse dia mais uma vez para buscar a luz da Palavra de Deus para todos nós. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, que é a passagem bíblica conhecida como Sermão das Bem-aventuranças, que se encontra dentro do Sermão da Montanha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, esse texto que é muito conhecido por todos nós, mas sempre denso, profundo de significado para a nossa vida de fé, a gente é chamado a refletir um pouquinho sobre ele então. A reflexão que eu farei, na verdade eu vou ler um pequeno comentário, porque achei muito rico, acho que não vale a pena perder a riqueza dessa reflexão de Frei Carlos Mesters, que comenta essas bem-aventuranças. Então, primeiro, felizes os pobres em espírito. Então, quem é esses pobres? Né? Quem são esses pobres em espírito, ou pobre no espírito, né? É a pessoa que tem o mesmo espírito que animou Jesus em sua vida, ou seja, o mesmo espírito de amor, o mesmo espírito de fé no Pai, o mesmo espírito de senso de justiça, o mesmo espírito de fidelidade ao Pai, o mesmo espírito que conduziu Jesus ao longo de toda a sua vida. Essas pessoas, especialmente os pobres, tendo este espírito que animou Jesus, que conduziu Jesus, que moveu Jesus, cada uma dessas pessoas é feliz. E essa bem-aventurança ela tem um esqueminha que a gente pode identificar assim. O primeiro e último, felizes os pobres em espírito, e a última bem-aventurança, felizes os perseguidos por causa da justiça. O que sai nessas duas primeiras bem-aventuranças, né? Perdão, essas duas bem-aventuranças, a primeira e a última? É o verbo que aparece no presente. Essa bem-aventurança, ela já é presença na vida de quem vive. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quem viver o mesmo espírito, se mover pelo mesmo amor, pela mesma causa de Jesus, já é membro do reino de Deus. E a última bem-aventurança, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus também já apresenta essa realidade como presente na vida de quem se dedica por essa causa. Desculpe. As outras bem-aventuranças, o verbo se encontra sempre no futuro. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus.
Felizes os promotores da paz, porque serão filhos de Deus. Então, este é um aspecto que eu quero chamar a atenção para você. E é claro que a gente precisa aprofundar nisso para poder compreender bem o sentido desta mensagem de hoje. Então, cada vez que a Bíblia tenta renovar a aliança de Deus com novas alianças que vão surgindo, se recomeça estabelecendo o direito dos pobres e dos excluídos. Sem isto, a aliança não se refaz. Assim faziam os profetas, basta ler os livros dos profetas do Antigo Testamento. E assim faz Jesus. Nas bem-aventuranças, Jesus anuncia um novo projeto de Deus que acolhe, um novo projeto de Deus que acolhe os pobres e excluídos. Ele denuncia o sistema que exclui os pobres e persegue os que lutam pela justiça. A primeira categoria dos pobres em espíritos e a última categoria dos perseguidos por causa da justiça recebem a mesma promessa do reino dos céus. E a recebem desde agora, no tempo presente, pois Jesus diz deles, é o reino. Já comentei isto. O reino já está presente na vida dessas pessoas. Agora, entre a primeira e a última bem-aventuranças, existe 6 outras categorias de pessoas, que este autor, Frei Carlos, divide em três duplas, né? Para dar 6 categorias de pessoas. A primeira dupla diz respeito a um novo relacionamento com os bens materiais. A segunda dupla diz respeito a um novo relacionamento das pessoas entre si. E a terceira dupla diz respeito ao relacionamento com Deus. Então, a comunidade cristã, cada comunidade cristã, ou seja, a igreja, deve ser uma mostra deste reino. O lugar onde o reino começa a tomar forma desde agora na nossa vida. Falando um pouquinho então sobre as duplas, para a gente poder entender a riqueza delas. A primeira dupla, os mansos e os aflitos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos. Os mansos são os pobres, de que fala o Salmo número 37. Então convido a você a olhar esse salmo na sua Bíblia após esse vídeo. Eles foram privados de suas terras e vão herdá-las de novo. E aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: essa reflexão da bem-aventurança é dentro do contexto com o qual ela foi escrita, tá? Não é uma interpretação que a gente está fazendo. O Frei Carlos, ele é um grande estudioso da Palavra de Deus, então ele nos apresenta a intenção de Jesus e do evangelista quando colocou por escrito. Então, os mansos são estes. E os aflitos são os que choram diante da injustiça no mundo e diante da injustiça no povo. Essas duas bem-aventuranças querem reconstruir o relacionamento com os bens materiais, a posse da terra e o mundo reconciliado. A segunda dupla de bem-aventuranças, os que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. Os que têm fome e sede de justiça são os que desejam renovar a convivência humana, para que ela esteja totalmente de acordo com as exigências da justiça. Os misericordiosos são os que têm o coração na miséria dos outros, porque querem eliminar as desigualdades entre os irmãos e as irmãs, ou seja, são aqueles que olham para os que sofrem, os que passam necessidade, os que são miseráveis e não são indiferentes a isto. Essas duas bem-aventuranças querem reconstruir o relacionamento entre as pessoas através da prática da justiça e da solidariedade. E a última dupla, os puros de coração e os pacíficos. Os puros de coração são os que têm um olhar contemplativo, que lhes permite perceber a presença de Deus em tudo. Como isso é importante para nós também, Principalmente nesse período da pandemia. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus, porque eles se esforçam para que a nova experiência de Deus possa penetrar tudo e realize a integração de tudo. Essas duas bem-aventuranças querem reconstruir o relacionamento com Deus, ver a presença atuante de Deus em tudo e ser chamado filho
e filha de Deus. E retomando a última bem-aventurança, que a gente fez um paralelo com a primeira, né? Os perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças dizem exatamente o contrário do que diz a sociedade em que vivemos. Nesta bem-aventurança, não melhor, nessa sociedade em que vivemos, o perseguido por causa da justiça é visto como um infeliz. O pobre é infeliz na mentalidade da sociedade. Feliz é quem tem dinheiro e pode ir no supermercado e gastar à vontade. Feliz é quem tem fama e poder. Os infelizes são os pobres, os que choram. Na televisão, as novelas divulgam este mito da pessoa feliz e realizada, não é o que a gente vê? E sem nos dar conta, as novelas acabam se tornando padrão de vida para muitos de nós. Será que na nossa sociedade há lugar ainda para as palavras de Jesus? Felizes os perseguidos por causa da justiça e do Evangelho? Felizes os pobres? Felizes os que choram? Será que essas palavras de Jesus têm sentido para nós hoje? Encontram eco na vida de um cristão hoje? Encontram eco na vida da sociedade? É importante. Que o nosso ideal de felicidade é aquilo que a gente vê como padrão na sociedade. E a proposta de Jesus vai na contramão. Então, que a gente se renove nos nossos relacionamentos com as coisas materiais, com as pessoas e com Deus. Lembrando das 3 categorias, que sejamos animados pelo mesmo Espírito de Jesus, é isso que a bem-aventurança nos apresenta, ou seja, abraçar a causa de Jesus, abraçar o projeto de Jesus, abraçar os valores de Jesus e se empenhar por isto. E não tenhamos medo das perseguições e dos conflitos, porque muitos não quererão viver essa mesma dinâmica. Basta lembrar em tempos que nós vivemos no Brasil a perseguição aos que lutam pelos direitos humanos, aos que lutam pelo meio ambiente, aos que denunciam, as injustiças, as roubalheiras, essas pessoas todas são perseguidas. É o que está acontecendo no mundo em que vivemos. Jesus não sofreu essa perseguição, que foi na contramão da sociedade, teve a coragem de fazer diferente. É assim que uma comunidade cristã é chamada a ser, é isso que Jesus apresenta para nós nas bem-aventuranças. Então, reflitamos bastante sobre isso no dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coragem, meu irmão. Você pode ser um bem-aventurado também.